Paz do Senhor, irmãos. Está se iniciando mais uma meditação da Palavra de Deus, dando sequência ao Sermão da Montanha. Leiamos Mateus capítulo 5, versículos 19 e 20. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. No vídeo passado, nós aprendemos que a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, e as profecias dos profetas, elas têm validade até que efetivamente se cumpram. Nós aprendemos também que Jesus Cristo, ao morrer na cruz para nos salvar, sendo puro, sem pecado, ele disse, está consumado, ele cumpriu as profecias e cumpriu a lei. Sim, a finalidade da lei, quando foi dada por Deus a Moisés, ela apontava tanto na existência de um cordeiro que iria ser sacrificado em prol do povo, quanto também as leis de Moisés. Se lembra que o cordeiro tinha que ser puro, tinha que ser sem mancha, tinha que ser perfeito, ou seja, fazendo a comparação que o Messias tinha que ser sem pecado. Exatamente, mas qual seria o parâmetro que seria utilizado para analisar se o cordeiro era puro? Os 10 mandamentos, as leis que Deus deu a Moisés para servir de parâmetro para a pessoa reconhecer o Messias como um verdadeiro cordeiro imaculado, como um cordeiro puro. Então, tanto os 10 mandamentos como as leis que falavam do cordeiro, do sacrifício pascual, elas apontavam para Jesus, eram parâmetros para que, quando o Messias viesse, as pessoas reconhecessem que Jesus Cristo efetivamente é o Messias e cumpriu tanto a lei quanto os profetas. Irmãos, Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele cumpriu as leis mosaicas e ele, ao mesmo tempo, aproveitou para ensinar os mandamentos necessários e ensinar o estilo de vida que nós devemos ter para fazermos parte da nova aliança. Então, havia uma nova aliança que seria firmada por intermédio de Jesus Cristo. Nós não criamos o mandamento, mas Deus já colocou em nosso coração a consciência do que é certo e que é errado. Por exemplo, precisa de uma lei dizendo que matar uma pessoa sem ser por legítima defesa é errado? Não precisa. Nós sabemos que isso é errado. Nós temos um intelecto, nós temos uma consciência que nos fala que mentir é errado. Nós temos uma consciência que nos fala que trair é errado. Como está escrito na palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Mas este é um pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E serei seu Deus e eles serão o meu povo. Como está escrito também no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 14 a 16. Porque quando os gentios que não têm lei, referindo-se à lei de Moisés, né, ele está se referindo à lei de Moisés, que os gentios não estavam submetidos à lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Ou seja, eles faziam a vontade de Deus seguindo a sua consciência, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Jesus, quando lecionou o Sermão da Montanha, ele estava ensinando no momento em que as leis de Moisés estavam vigendo, eram válidas, estavam sendo efetivamente cumpridas, deveriam ser, né, naquela época. E Jesus atuou então com uma transição da antiga aliança para uma nova aliança. Então ele estava vivendo um momento em que a lei de Moisés estava valendo, mas ele também estava ensinando mandamentos para a nova aliança, para que nós fizéssemos parte da nova aliança. E essa nova aliança, Jesus fala sobre ela. No livro de Lucas, capítulo 22, versículo 20, Jesus, no momento da Santa Ceia, diz o seguinte: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
derramado em favor de vocês. Jesus aqui está falando a comparação do cálice com o sangue dele, que a nova aliança seria iniciada a partir da morte dele na cruz do Calvário. A partir da morte de Cristo se inicia uma nova aliança. Então, a nossa obediência está nos mandamentos de Jesus Cristo. Está em Jesus. E não está mais escrita nas tábuas de pedra e nem nas outras leis mosaicas, mas aquelas que Jesus nos ensina. Ele nos faz uma aliança no nosso coração. Nós temos consciência daquilo que é errado. Jesus, no Sermão da Montanha, a partir dos versículos que vamos meditar nos próximos vídeos, ele fala os mandamentos dele, fala a vontade de Deus para nós, para facilitar o conhecimento da sua vontade. Mas nós sabemos no nosso coração, através da nossa consciência, o que é certo e o que é errado. E por isso que meditar nos mandamentos de Jesus, que ele ensinou, faz toda a diferença, pois vai nos lembrar a cada dia para que, quando surgir uma situação para descumprir a vontade de Deus, nós possamos lembrar, olha, minha consciência disse que isso é errado. Jesus disse que isso é errado. A consequência de se fizer a coisa errada será quebrar a aliança. E a consequência da quebra da aliança, se não houver um verdadeiro arrependimento em relação ao pecado, é a não salvação, pois a salvação só vem por intermédio de Jesus Cristo, porque por nós mesmos, nós não conseguimos ter jeito de salvação. Por isso que nós devemos ter em mente, como Paulo fala, nós devemos resistir até o sangue para não pecar, até a nossa vida. Se for necessário morrer, nós temos que escolher a morte do que o pecado. E porque o pecado faz separação de Deus e os homens, faz quebrar a aliança que Deus firmou conosco. Por isso, irmãos, que nós possamos meditar hoje mesmo se nós estamos fazendo alguma coisa que faça quebrar essa aliança. Porque somente através da aliança com Cristo Jesus é que nós obtemos salvação. Temos que crer nele. Mas quem crê, obedece os mandamentos. E os mandamentos de Jesus são bons e testificam na sua consciência que são corretos. Deus abençoe a sua vida e a sua semana.